Notícia triste, porém é um motivo para a gente dar uma atenção grande aí, que é o surto de febre maculosa que está tendo em Campinas e região, tá? Vamos entender como que isso acontece, por quê? Porque é uma doença, né, que ela é recorrente de Campinas e região, recorrente da região sudeste, e ela cai com uma certa frequência, tá? Nos vestibulares, principalmente Unicamp e Unesp, tá? E tem grandes chances de cair na FUVEST também. E se o assunto foi antes do mês de agosto, para cair é um pulo, tá? Porque eles gostam de doenças que estão hypadas, porque ele quer saber que você tá ligado nas notícias, tá bom? Então dá uma olhada aí, dá uma olhada nas notícias, mas vamos lá que eu vou explicar para você o que tá acontecendo aqui, como que esse negócio pode cair no vestibular, tá? Primeiramente, né, só falando rapidinho das bactérias, tá? Que são as causadoras de doença, a gente tem dois grupos de bactérias que pode cair para você aí, que é o seguinte, que a bactéria ela vai ter uma parede celular que vai classificar ela como gram positiva ou gram negativa, tá? Para ser gram positiva, ela vai ter essas paredes, a parede celular de peptídeo-glicano, nesse formatinho aqui, tá vendo? Então, ela vai ter aqui esse citoplasma, essa parede aqui, a membrana plasmática aqui, vai ter a parede celular e ela vai ser considerada positiva porque ela não vai ter uma reação, né? A reação que ela vai ter com uma solução vai dar a cor púrpura, por isso que fala que é positiva, ou seja, significa que ela tem essa estrutura. Quando ela é negativa, ou seja, o peptídeo glicano, ele não reage ela não reage com essa substância. Então, ela não vai ter a cor púrpura, tá? Então, ela é considerada gram negativa. E ela vai ter duas membranas plasmáticas e a parede celular no meio. Por que isso aqui é importante? Para você saber qual tipo de bactéria que é, para você saber qual que você vai matar. Existe antibiótico para matar bactérias gram positivas e existe antibiótico para matar bactérias gram negativas, tá? Basicamente é isso. Lembrar que ela é um ser procarionte, ou seja, não tem núcleo, tá? Ela vai ter o nucleóide, que fica o material genético espalhado, vai ter ribossomos aqui espalhado também, que é para a produção de proteína, membrana plasmática, parede celular, dependendo da situação pode ter flagelo, pode ter os pires ou fibras aqui, e é só isso, tá? Mas os carrapatos, então, eles são artrópodes, tá? Os artrópodes, eles são 75% das espécies conhecidas de animais em geral, tá? Eles vivem praticamente em todos os ambientes e os carrapatos são ácaros, eles são onipresentes, tudo que é lugar você tem ácaro, tá? Eles são triblásticos, celomados, protostômios, né? Ou seja, desenvolve primeiro o ânus, depois a boca, e possui simetria bilateral. O nome artrópode é porque eles têm os apêndices articulados, possuem um exoesqueleto de quitina, tá? E possui a metameria. Isso é o básico que você precisa saber de artrópode para poder entender alguma questãozinha que ele pode pedir para você. Aí ele vai falar para você falar dos aracnídeos, porque carrapato é aracnídeo. É do mesmo grupo das aranhas, dos escorpiões e dos outros ácaros, tá? É o subfilo Chelicerata classe Arachnida. Então, o que esses bonitos vão ter? Vamos ver aqui, ó. Basicamente, o corpo deles é dividido em cefalotórax e abdômen, não tem antena, tá? Possui quelícera, porque eles são do grupo dos quelicerato, e vai possuir pedipalpo também, tá? Assim como as aranhas. Então, e o que vai ter mais? O que é mais importante? 8 pernas, tá? Possui 8 pernas, não é patas, é pernas. O que vai acontecer? Uma coisa que é interessante é o quê? No caso do carrapato, o miquim, que é a larva, possui 6 pernas. Depois que ele vai ter 8. A regra geral é 8 pernas para aracnídeo, tá? E o carrapato, ele é aracnídeo. Uma outra coisa que é interessante é o quê? A questão de anatomia geral, lembrar que a respiração é filotraqueal, tá? Então, eles têm aí pulmões foliáceos. A excreção, no caso dele, vai ser túbulo pulmão pig, tá? Porque glândulas costais é mais para aranha mesmo. O sistema circular, ele é aberto, tá? Com coração dorsal que bombeia a hemolinfa no espaço dentro do corpo, tá? O sistema nervoso é constituído por gânglios cerebrais, tá? E um cordão nervoso ventral, não é dorsal, tá? De pares gigantes divididos por segmento. E eles são dioicos, tá? Possui fecundação interna e desenvolvimento direto. No caso dos carrapatos, o que vai acontecer?
né? Os carrapatos e outros ácaros, os carrapatos são os ácaros grandes, tá? Mas eles fazem parte do grupo dos ácaros. Eles são artrópodes parasitas em geral, tá bom? E aproximadamente todos os carrapatos são parasitas sugadores de sangue. E eles vão viver o quê? Sob superfícies corporais de répteis e mamíferos, tá bom? Mas aves não tem? Não que eu saiba, viu? Não que eu saiba. E os ácaros parasitas vivem sobre o quê? Uma ampla diversidade de vertebrados, invertebrados e plantas. Então, o outro tipo de ácaros vive em plantas, tá? Vive em invertebrados e vive em invertebrados. Então, eles vão ser considerados como carrapatos, tá? Então, dentro, entende isso? Você tem o carrapato, que é um grupo que faz parte de um grupo maior, que são os ácaros, que faz parte de um grupo maior, que são os aracnídeos, que faz parte de um grupo ainda maior, que são os quelicerados, que vai finalmente fazer parte de um outro grupo ainda maior, que são os artrópodas. Beleza? Então, o carrapato está aqui dentro desse grupão aí, certo? Pra você entender o que são esse monte de classificação que eu joguei na sua cara aí agora e ainda falei de bactéria, né? O que a gente tem aqui? Basicamente, ó, o que está acontecendo? O carrapato, ele é um hospedeiro, tá? A bactéria, ela é um parasita também. Então, é parasita dentro de parasita, tá? Você vai ter o hospedeiro intermediário, você tem o hospedeiro definitivo, que é o quê? O intermediário é aquele que ele faz reprodução assexuada. E o definitivo é o que ele faz reprodução sexuada, tá? E ainda você tem outra classificação de parasitas, que é o seguinte: você pode ter parasitas ectoparasita, endoparasita e parasita intracelular, tá? Ecto é o caso do carrapato, por exemplo, né? Que ele tá ali do lado de fora, ele tá sugando sangue, então carrapato, pernilongo, todos esses são ectoparasita. Endoparasita entra no hospedeiro, então é o caso de bactéria, que pode entrar no hospedeiro, mas não necessariamente entrar na célula, tá? É o caso de vermes. E o intracelular é que entra dentro da célula. Então, aqui você também tem alguns tipos de bactérias menores. Você pode ter vírus que vão entrar na célula e vai explodir a célula, tá? Aqui pode colonizar. Aqui também você tem protozoário, né? Fungo. Ixi, tem um monte de coisa que pode ser endo aqui. Tem um monte de coisa que pode ser ecto também, tá? Mas basicamente são essas características que você tem que ter, tá bom? Então, essas coisas são algumas classificações que pode estar caindo para você. E aí tem a questão da doença propriamente dita. Que aí você tem o quê? Você tem a bactéria, que é o Rickettsia, não importa o nome. Você vai ver esse nome, você vai lembrar. Nome estranho. E aí você tem o carrapato. Então, o que você tem aqui envolvido? Você tem a bactéria, que está dentro do carrapato estrela, mais especificamente, que está no mamífero, no caso. Por exemplo, a capivara. Aqui em Campinas, o principal problema é que a gente tem muita capivara. Agora, falando da febre maculosa em si, o que vai acontecer então? Você vai lá, você anda no mato e pega a doença, né? Então, o modo de transmissão é o quê? É a picada do carrapato estrela, tá? Que é o Amblyoma cagenense, esses nomes são tão difíceis de falar, ou de fase do seu ciclo de vida, conhecido popularmente como miquim, que é a larva com 6 perninhas. Igual esse aqui é isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, é o adulto, tá vendo? Agora, o filhotinho, essa perninha aqui, ó, ela não tá desenvolvida ainda. Aí ele me enganou, né? Elas são vermelhinhas, né? São as ninfinhas vermelhinhas. É bem diferente desse daqui, é um pontinho vermelho. Não dá nem para colocar foto, tá? Esses carrapatos, então, obviamente, são ectoparasitas, obviamente mamífero, tá? E após a picada, o período de incubação da bactéria no corpo humano é de 2 a 14 dias. Eu peguei mais informações aqui, ó,
que fala o seguinte, tá? Que para você, o que vai acontecer? O indivíduo, ele vai para adoecer, é necessário que ele tenha contato com o carrapato no período prolongado de 4 a 10 horas, tá? Para que possa, então, ocorrer a transmissão da picada da bactéria. E aí que a pessoa tem que fazer? Ela precisa, na hora, ela viu, tô sendo picado. Cara, não tem como você não ver que você foi picado por carrapato, porque a coceira é insuportável, tá? Não tem como você não ver. Foi picado pelo carrapato. Começou a ter o quê? Começou a ter febre, vômito, dores de cabeça, dores musculares, né? Tem uma dor bem específica que é na batata da perna, na panturrilha, tá? Principalmente. Começou a sentir essas dores. Mancha vermelha pelo corpo, que é o nome que dá para febre maculosa, que são as máculas, tá? Se você for no médico logo no começo, tá? Ele vai te dar um antibiótico, vai resolver e você não morre. O problema é que as pessoas não vão. Ela fica com febre, viu que foi picada e não vai no médico. Cara, você tem que ir, porque mata.